Olá, tudo bem? Cá estou eu outra vez para gravar mais um vídeo para o canal. Dessa vez para falar do Banco Central. Falar de um aspecto extremamente positivo e outro extremamente negativo da sua atuação. Em relação ao positivo, tem a ver com o processo que está a decorrer neste momento de teste para implementação do Real Digital. Ele está neste momento numa fase de teste e o objetivo é que passe a poder ser utilizado pelos brasileiros do modo geral a partir de abril do ano que vem, aproximadamente. Isso é extremamente positivo pelo seguinte, porque à medida que a implementação desse real digital for crescendo e se tiver um sucesso, por exemplo, semelhante àquele que teve o Pix, o real em papel, o dinheiro tradicional, vai caindo cada vez mais em desuso até chegar à altura que se vai concluir que a melhor coisa a fazer é pura e simplesmente tirar esse dinheiro físico de circulação. E isso tem aspectos extremamente positivos para o brasileiro do modo geral, sobretudo daquele brasileiro que não tem nada a esconder do sistema financeiro, que vive do seu salário, não se mete em esquemas. No entanto, para um grupo, esse processo vai ser obviamente negativo. Desde logo as pessoas que de alguma forma operam à margem da lei. Um setor que está a demonstrar bastante resistência, está a fazer uma enorme força para que as pessoas não adiram a isto, que não tenha sucesso, são aqueles que estão ligados ao mercado das bitcoins. Porque, obviamente, eles perceberam que com a implementação das moedas digitais, o Brasil está a dar este passo, a China vai mais à frente, mas o resto do mundo ainda está bem mais atrasado, mas em algum momento vai evoluir nesse sentido. Isto vai fazer com que uma das maiores vantagens que eles apontam para as bitcoins vai desaparecer. Porque mesmo que uma vez transformados em bitcoin seja possível continuar a fazer todo tipo de transação escondida, em algum momento ele tem que passar pelo sistema financeiro e a partir do momento que passa pelo sistema financeiro ele deixa rastros. Por outro lado, portanto, pessoas que aceitam qualquer tipo de suborno, esse suborno é sempre em dinheiro físico, como é evidente, porque o dinheiro físico não deixa rastro, ele só deixa rastros no momento em que ele entra no sistema financeiro. Portanto, se tiver dinheiro físico, eu posso fazer compras e não deixo nenhum sinal de que fui eu que a fiz. Não há forma de se verificar aquele dinheiro para onde é que foi. Com o fim do dinheiro físico, isto acaba. Portanto, para esse tipo de pessoas também é um problema, assim como será um problema para toda a ilegalidade relacionada com o dinheiro, por exemplo, com o mercado de drogas, não é? Ninguém vai... como é que um traficante vai registar as suas compras, por sua pagar com moeda digital, como é que vai justificar isto? Aliás, eu chamo a atenção das pessoas que por acaso não tenham visto, ou melhor, as que viram, com certeza se aperceberam, da série o Narcos, que um dos maiores problemas que o tráfico de droga tinha era o que fazer com tanto dinheiro. E uma das alternativas que eles encontraram foi começar a meter o dinheiro em sacos plásticos e enterrá-los. Quem se lembra, por exemplo, no Brasil também, do Jadel, que alugou um apartamento para guardar dinheiro e, por exemplo, mais recentemente, os casos da família Bolsonaro, que tem comprado imóveis e feito várias transações usando o dinheiro físico. Isso acontece porque, evidentemente, esse dinheiro
de alguma forma não virá de forma lícita. Por exemplo, até o processo das chamadas rachadinhas, que na verdade é peculato, é crime, é corrupção praticado pela família Bolsonaro. O que acontece é que é sempre feito saque em dinheiro físico e depois o depósitos também, pagamentos sempre usando dinheiro físico, deixa rastro, evidentemente, mas é totalmente diferente que se no caso de haver transferências da conta A para a conta B, porque aí fica demasiado, fica evidenciado completamente todo o esquema, e isso para essas pessoas vai ser um problema, e ainda bem que vai ser. Evidentemente que também vai ser um problema para aquelas pessoas que sonegam impostos, porque vai se tornar muito mais difícil a sonegação de impostos. Isso, ao contrário do que as pessoas possam pensar, porque a tentação para fugir aos impostos é de toda a gente, não vamos ser hipócritas. Isto é, na verdade, positivo. Porquê? Porque quando nós sonegamos os impostos, os outros também sonegam. Então o que acontece na prática é que o Estado deixa de arrecadar impostos e acaba por ser obrigado a elevar outros impostos para compensar essa perda de arrecadação. Se toda a gente passar a ter que pagar, a ter dificuldade de pagar impostos, e aqui eu quero chamar a atenção que há um setor que tem muito mais dificuldade de fugir aos impostos, que são os trabalhadores de modo geral, uma vez que os impostos são deduzidos logo na folha de pagamento e, portanto, e quando vai fazer compras já está embutido os impostos dessas compras. Portanto, esses têm imensa dificuldade de fugir aos impostos, mas fogem com relativa facilidade os detentores de grandes fortunas, portanto, que conseguem, lá através dos vários tipos de manobras financeiras, enviar dinheiro para o estrangeiro, há várias formas de fazer isso, de fugir de forma bastante significativa aos impostos. Quando isso ocorre, o que acontece é que aqueles que não podem fugir aos impostos acabam por se tornar vítima porque estão a pagar impostos mais elevados do que deveriam estar a pagar, devido ao facto de aqueles que deveriam estar a pagar não estarem a pagar. Portanto, se toda a gente pagar impostos e pagar proporcionalmente a sua renda, é natural que todos paguem na prática menos. Portanto, acredito que o Real Digital, aliás, é uma coisa que eu defendo já há bastante tempo, é um bom caminho, é exatamente por aí que se tem que ir, e eu espero é que o sucesso seja o mais rápido possível e que, tão cedo quanto for possível, o Real Digital acabe, porque eu acredito que será um golpe bastante forte, inclusivamente na criminalidade de um modo geral, o que só por si já é uma enorme vantagem. E agora, antes de entrar para o próximo assunto, eu peço a você que dê o like, caso esteja a gostar dos vídeos, caso pretenda que eu continue a gravar, ou então, se não está a gostar do vídeo, então dê o dislike e deixe os seus comentários, o que é que acha de cada um desses assuntos, dê a sua opinião, que é sempre importante a pessoa perceber o feedback que tem do outro lado, aquilo que as pessoas compreenderam, e até porque eu vou ler os comentários todos dos vídeos, até porque no caso do meu canal é relativamente fácil, porque são vídeos que têm uma projeção muito pequena. Claro que eu gostaria de chegar ao ponto de ter dificuldade de responder, mas infelizmente está muito longe disso. Em boa parte por culpa própria, porque não tenho gravado os vídeos com a frequência que as redes sociais gostariam e que permitiria que o vídeo chegasse a mais gente, mas também a verdade é que se calhar também as pessoas que gostam do vídeo poderiam divulgá-los mais, mas eu não vou entrar por aí, também não sei exatamente como é que as coisas estão a fazer. Acredito mesmo, pronto, que o principal responsável sou eu mesmo, portanto não vou atribuir a culpa a outros. A responsabilidade dos vídeos não estar, o canal não está a crescer como eu gostaria,
é única e exclusivamente minha. Essa que é a verdade. Bom, então vamos lá ao segundo tema. E o segundo tema, esse sim, é extremamente negativo. É extremamente negativo porque o Banco Central, ao teimar não baixar os juros, hoje o Brasil está com a taxa de juro real que é mais do dobro do segundo país com a maior taxa real de juros, sendo que a grande maioria dos países do mundo tem, na verdade, taxa real negativa. Neste momento, a taxa real do Brasil anda muito perto dos 9% ao ano. Só para terem uma ideia, aqui na Europa, as taxas de juros são, sei lá, um quarto, talvez, das taxas. São taxas de juros negativas mesmo, e já se permanece negativa há bastante tempo. O que faz até com que essa teoria de que da importância das taxas de juros em relação à inflação, é claro que tem importância, mas a partir de um determinado valor não adianta subir mais 0,5%, mais 1%, que não vai alterar nada, porque se as pessoas já não estão a comprar, de nada adianta, até porque é evidente, por mais que o Banco Central defenda, que são os únicos que estão a defender que existe uma inflação e que essa inflação tem a ver com a demanda, a prática e aquilo que se vê de facto é que não tem nada a ver com a inflação de demanda e, portanto, aumentar as taxas de juros não tem qualquer impacto. Agora, tem um impacto extremamente negativo e é importante que o povo brasileiro tenha noção disso, é que ao Banco Central não intervir, reduzindo, por exemplo, as taxas de juros ao nível do país que está em segundo lugar com as taxas de juros líquidas, ou melhor, a taxa de juros real mais elevadas do mundo, que eu creio que é o México, e que andará à volta de 4%. O Brasil, como eu disse, está muito perto de 9%, ou seja, temos ali cerca de 5% acima, ou seja, é mais do dobro do país que está em segundo lugar. No entanto, há uma coisa que é extremamente importante que as pessoas tenham presentes. É que para cada 1% de juros, uma vez que a quase totalidade da dívida brasileira está indexada à Selic, que é essa taxa de juros fixada pelo Banco Central, corresponde a cerca de 30 bilhões de reais por ano. Portanto, se o Brasil baixasse a sua taxa de juro, claro que nunca se baixa a taxa de juro de uma vez só. É um processo. Assim como a subida é um processo, a descida também é um processo. O que faz com mais uma razão para que o Banco Central já tivesse começado a baixar. E vamos supor que neste momento nós estivéssemos com a taxa de juro real semelhante à do México, que creio que é o país que está em segundo lugar neste momento, seriam menos 5%. Ora, 5% são 150 bilhões de reais. E, para vocês terem uma ideia do que isso representa, isto praticamente iria fazer com que, só com a taxa de juros, iria fazer com que garantir já este ano um superávit das contas públicas bastante significativo. Mas vamos levar as coisas para o sentido que normalmente as pessoas ligadas às áreas de finanças defendem, que é sempre no sentido de privilegiar o controle das contas públicas. Bom, se esses 150 bilhões de reais que são usados para financiar a dívida fossem usados para reduzir a dívida, quer dizer que o Estado gastando exatamente o mesmo valor no próximo ano, a dívida estaria menor. Como é óbvio, estaria menor em 150 bilhões de reais. Portanto, vejam o quanto isto impacta negativamente para as contas públicas. E a questão aí fica, e porquê que o Banco Central faz isso? Bom, para mim, o Banco Central está claramente atuando politicamente. Eu, em relação a isso, não tenho a menor dúvida, e o que mostra
que foi um enorme erro, pelo menos no caso do Brasil, pode-se invocar que noutros países do mundo os bancos centrais são independentes e funcionam bem, de modo geral. A questão é que eles agem exatamente como está na lei, tendo em conta o controle da inflação, mas também o crescimento económico, o controle do desemprego. Todos esses fatores entram. Aliás, como está obrigado a operar o Banco Central. Só que o Banco Central não está a fazer assim. O Banco Central está a funcionar como o principal fator de oposição ao atual governo. Mas não é só. Quando se diz que o Estado está a gastar mais 150 bilhões de reais do que deveria estar a gastar, esse dinheiro estava a ir para algum lado. Alguém está-se a beneficiar de todo esse dinheiro. Portanto, o Banco Central, neste momento, está evidentemente ao serviço dessas pessoas que, ao deter as dívidas públicas, estão a receber todo esse dinheiro. Então, reparem, quando muitas vezes se queixa de todos os programas sociais, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, de todos esses custos que o Estado tem com o social, se ignora o enorme apoio social que o Estado dá para quem não precisa. Porque quem detém esses papéis, que são, evidentemente, quem mais dinheiro tem. Não é o trabalhador com a sua renda que chega no fim do mês, praticamente não sobra dinheiro nenhum, que vai a deter esses títulos. Quem detém os títulos dessa dívida indexada a Selic são pessoas que não precisam de apoio social do governo. E neste momento, o Estado, na prática, o que está a fazer é destinar pelo menos cerca de 150 bilhões de reais a apoio social para os detentores de grandes fortunas. É assim que essas coisas têm que ser postas. O Estado hoje, por ação do Banco Central, apoia socialmente muito mais as classes sociais mais ricas, porque a diferença entre... Eu não sei exatamente qual é o valor que o Estado gasta neste momento, por exemplo, com Bolsa Família, mas sei que é muito menos do que esses 150 bilhões de reais que estão a ser gastos com juros que vai diretamente para o bolso daqueles que não precisam desse dinheiro e que, pelo contrário, deveriam até estar a contribuir mais para o orçamento, o que não ocorre. Bom, este vídeo foi para falar sobre isto. Mais uma vez lhe peço que, caso não fez ainda, caso tenha-se esquecido, dê o seu like, partilhe os vídeos nas redes sociais e não deixe de deixar os seus comentários, porque é muito importante perceber o que é que você pensa disto, porque um like é importante para saber se você gostou ou não gostou, o like ou dislike, evidentemente, se você gostou ou não gostou da forma com que eu abordo essas questões aqui, mas o seu comentário também é muito importante, até para que possa existir um diálogo, digamos assim, entre eu e vocês que estão do outro lado, porque senão passa a ser apenas um monólogo em que eu não sei sequer do lado de cá como a mensagem está a chegar aí do outro lado, ok? Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.